Você já disse algo tão simples que provocou uma reação imediata em uma mulher? E se eu lhe dissesse que existem apenas duas palavras que, quando ditas com intenção e autenticidade, podem despertar a atração instantaneamente? Bem-vindo, meu amigo, a um novo episódio de Ascensão do Estoicismo, onde desvendamos os segredos da psicologia feminina através das lentes do estoicismo, da presença masculina e do domínio emocional. Hoje, você não vai apenas ouvir conselhos, você vai mudar para sempre a forma como se comunica com as mulheres. Prepare-se, porque neste vídeo você aprenderá muito mais do que imagina. Vamos desmantelar crenças falsas, expor verdades ocultas e revelar como duas palavras aparentemente comuns podem se tornar sua arma mais poderosa. Então, fique à vontade. Ouça com atenção. E se ao final você sentir que esta mensagem o impactou, comente a palavra secreta fria, para sabermos que você é um dos homens que estão despertando e não dormindo. Vamos começar. A atração não é lógica. É um fenômeno profundamente emocional. Muitos homens tentam impressionar mulheres com fatos, conquistas, estatísticas ou status, acreditando que é assim que se conquista o interesse delas. Mas o que realmente toca uma mulher não é o que você faz, mas como você a faz sentir. As emoções são a verdadeira linguagem do desejo feminino. E se você não fala essa linguagem, permanecerá invisível. Não importa o quão perfeito você pareça no papel. É por isso que alguns homens comuns atraem mulheres que outros consideram inacessíveis. Eles não vendem argumentos. Eles ativam emoções. Quando uma mulher se sente emocionalmente conectada a você, altura, dinheiro e músculos perdem a importância. O que importa é se ela se sente vista, segura e emocionalmente envolvida na sua presença. É aqui que a maioria dos homens falha, porque tenta convencer com lógica em vez de provocar emoções. A lógica explica. A emoção atrai. Uma mulher permanece por causa de como se sente perto de você, não por causa de palavras inteligentes ou explicações técnicas. Se você entender isso, já estará à frente de 90% dos homens. Muitas vezes, a linguagem emocional é silenciosa. Um olhar sereno. Uma pausa calma antes de falar. Um gesto relaxado. Esses gestos podem ter mais impacto do que 1000 frases ensaiadas, porque a emoção não é ouvida, é sentida. As mulheres têm um radar emocional extremamente apurado. Elas percebem instantaneamente insegurança, desespero e dúvida, com a mesma facilidade com que reconhecem confiança, estabilidade e intenções claras. E as duas palavras que você aprenderá hoje despertam exatamente isso. Uma resposta emocional profunda. Atração não é algo que se conquista, é uma resposta. Quando você se posiciona como um homem que não precisa convencer, mas simplesmente irradia presença, você dá o primeiro passo em direção a uma atração genuína, não forçada, não manipuladora, real. As mulheres não querem que você diga o quão incríveis elas são. Elas querem sentir que, com você, não precisam fingir. Esse estado vem da conexão emocional, não de fórmulas mágicas. Antes das palavras importarem, a presença importa. O que você projeta em silêncio costuma ser mais forte do que qualquer coisa que você diga. Uma mulher se conecta com o que sente por você, não com o que você espera que ela pense. As emoções regem a atração. Se você quer dominar essa arte, fale menos e sinta mais. Então, quando você finalmente disser as duas palavras, ela não apenas as ouvirá, ela as sentirá em seu corpo. Nem todas as palavras são iguais. Algumas desaparecem como ruído. Outras ecoam na mente e se recusam a ir embora. As palavras que realmente impactam não são complicadas ou sofisticadas. Elas tocam algo interno. Uma mulher pode esquecer o que você fez, mas ela nunca esquecerá como uma única palavra a fez sentir. O momento certo, o tom e a intenção são tudo. Isso é uma arte, não uma fórmula. O poder de certas palavras reside em sua capacidade de ativar o subconsciente. Muitas vezes, uma mulher nem sabe por que se sente atraída por você, mas você saberá que essas duas palavras construíram a ponte. Elas funcionam porque não tentam impressionar. Elas visam conectar. Alguns homens falam sem parar e não dizem nada. Outros mudam toda a dinâmica com duas palavras. A linguagem masculina precisa ser precisa, clara e poderosa.
Quando você usa as palavras certas, não precisa de enfeites. A atração não é fabricada com discursos. Ela surge da verdade. As mulheres ouvem com o coração, não com os ouvidos. Se suas palavras não vêm do seu centro emocional, serão ignoradas. Não importa o quão inteligentes pareçam. Essas duas palavras são poderosas, porque a maioria dos homens tem medo de dizê-las sinceramente. E quando uma mulher as ouve de um homem que as diz com sinceridade, ela sente segurança, reconhecimento e uma conexão instantânea. Não porque as palavras sejam mágicas, mas porque poucos homens ousam pronunciá-las sem medo. Em um mundo cheio de frases vazias, duas palavras intencionais podem causar um terremoto emocional. E quando eu disse que apenas duas palavras podem abrir a porta para a atração, não estava exagerando. Era uma verdade que a maioria dos homens evita, porque dizê-las exige coragem, liderança emocional e presença. Elas não são para todos. São para homens que entendem que a linguagem feminina não é conquistada, mas sim honrada. Menos é mais. Muitos homens acreditam que precisam falar muito para causar uma forte impressão. Mas o verdadeiro impacto nasce do silêncio intencional, de pausas significativas e de uma simplicidade carregada de emoção. Você não precisa de 10 frases para ser lembrado. Uma palavra pode ser suficiente, se a tocar profundamente. E quando isso acontecer, não há volta. O problema é que muitos homens preenchem o espaço com palavras vazias, por insegurança, medo do silêncio ou necessidade de aprovação. Mas um homem que domina sua presença sabe que o silêncio fala. Ele entende que um olhar firme seguido de uma palavra intencional pode romper barreiras emocionais. Não se trata de quantidade, trata-se de qualidade. Não de parecer inteligente, mas de ser autêntico. A simplicidade, quando expressa de forma genuína, torna-se poderosa. Quando você fala menos, a outra pessoa ouve mais. Cada palavra ganha peso. Cada sílaba soa como uma ondulação em águas calmas. As mulheres, profundamente sintonizadas com as sutilezas emocionais, sentem isso instantaneamente. Falar pouco, mas com firmeza, transmite segurança. E segurança emocional é uma das características mais atraentes que um homem pode possuir. A economia verbal também sinaliza clareza. Um homem que sabe o que quer não justifica nem enfeita. Simplesmente expressa. Eu confio. Eu escolho. Duas palavras que resumem sua filosofia, sua postura, sua essência. São declarações internas expressas com simplicidade. E essa simplicidade é ouro. Mostra que você não está tentando impressionar, apenas se conectar honestamente. Menos palavras criam mais espaço. E espaço permite conexão. Quando você fala menos, ela revela mais. É aí que a mágica acontece. Porque você criou segurança através de uma presença calma, não de ruído. Duas palavras são suficientes quando ditas com a alma. A primeira palavra é eu confio. Pode parecer simples, mas carrega uma profundidade que poucos homens exploram. Dizer eu confio demonstra estabilidade emocional, abertura e destemor. Para uma mulher, isso é raro. A maioria dos homens se esconde atrás de máscaras. Eu confio as desmascara e a convida a fazer o mesmo. Essa palavra só funciona quando vem da integridade, não da necessidade. Você não está dizendo eu confio em você, esperando validação. Você está dizendo isso porque sabe quem você é, independentemente da reação dela. É isso que a impacta. Eu confio não é um apelo, é uma afirmação. Também abre mão do controle. Muitos homens tentam controlar resultados, conversas, atração. Mas uma mulher não se rende ao controle. Ela se abre para a confiança. Quando ela sente que você não está manipulando, ela relaxa. E onde há relaxamento, o desejo começa. Eu confio demonstra maturidade. Um homem imaturo duvida e se protege. Um homem maduro confia. Não porque é ingênuo, mas porque não tem medo de perder. Significa, estou aqui, presente, sem máscara. E é isso que as mulheres desejam, mesmo que nunca digam. Diga uma vez. Não explique. Deixe acontecer. A segunda palavra é eu escolho. Essa palavra carrega poder interior. Você não está esperando que ela decida o seu valor. Você está escolhendo, com base no seu valor. Eu escolho afirma direção, liderança e autoestima.
A maioria dos homens vive reagindo. Você vive decidindo. Eu escolho este momento. Eu escolho esta conversa. Eu escolho você. Comunica abundância, não carência. As mulheres não querem ser sua fuga do vazio. Elas querem ser sua escolha consciente. Essa palavra sinaliza estabilidade. Um homem que escolhe também sabe dizer não. Ele não busca validação. Isso cria respeito instantâneo. Diga com calma, com olhar firme, sem justificativas. Quando essas duas palavras se juntam, eu confio, eu escolho. Elas criam uma combinação emocional devastadora. Eu confio, abre espaço. Eu escolho, dá direção. Vulnerabilidade e liderança. Calma e decisão. Imagine este momento. Uma pausa silenciosa. Você olha para ela e diz calmamente: eu confio. Eu escolho você. O tempo para. Ela não ouve palavras. Ela sente algo desconhecido. Porque não soa como estratégia. Soa como verdade. Essa linguagem pertence a um homem que se domina. As mulheres a sentem instintivamente. Não espere uma resposta imediata. Deixe o silêncio amplificar o impacto. Não explique. Não preencha o vazio. O silêncio após a verdade é poderoso. Essas duas palavras não são mágicas. São presença tornada audível. Se ditas honestamente, elas mudam o jogo. Você não aprendeu nenhum truque hoje. Você aprendeu uma ferramenta que pode transformar a forma como você se relaciona, com as mulheres e consigo mesmo. Agora a pergunta é: você se atreve a falar com serenidade e força? Com poder silencioso? Com a sua essência? Se você chegou até aqui, confirme nos comentários com a palavra secreta frio. Me conte. O que mais te fez refletir? Qual palavra te impactou mais? Curta, inscreva-se e compartilhe com um homem que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo episódio, onde continuaremos a inspirar a mente do homem estoico.